Agora é o seguinte, eu quero o hino do 15 de Piracicaba, o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, o time do Felipe Galvão Bueno, da Band News FM. O que ele fala do 15 Piracicaba é uma grandeza, viu? Vamos ouvir o Nhoquim no ar aí, por favor, nossa homenagem a Piracicaba. Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão, na vitória ou na derrota, está em nosso coração. Beleza. Tá aí o 15 Piracicaba, porque eu tenho na linha o prefeito Almeida, entendeu? Esse é um nome muito importante, um family name muito importante para a história de Piracicaba, para a história do chamado Aguardente e principalmente a questão do futebol, né? Toca meu coração em relação à Associação Portuguesa de Desportos. Prefeito Almeida, como é que vai o senhor? Boa tarde, viva Piracicaba, parabéns pela vitória. Obrigado, Milton Neves. Eu que estou muito honrado aqui com o seu convite para falar com os seus telespectadores hoje. Então, o Edivaldo Tits, que é o sujeito que mais conhece o futebol do interior, porque eu não vou falar de política com o senhor ganhou a eleição, fim de papo, parabéns. Eu queria falar do Comendador Almeida, o teu pai, né? Porque esse homem tentou levar o Maradona por $1 milhão só na época, mas ficaram lá, né, muito menininho, que não sei o quê, entrou empresário para variar, lá, representante e tal, não deu certo. Comendador Almeida, com o qual estive várias e várias vezes, era para ele ter levado o Maradona para a Portuguesa. E a turma pensa que é aquelas mentiras que tem aí, que o Rivelino foi fazer teste não sei aonde e não passou, que o Pelé foi fazer teste no Vasco e não passou. Essas conversas fiadas. Mas o Maradona, pelo teu pai, ia para a Portuguesa mesmo. Ia ou não ia? Eu não conheço essa história. Eu sei que assim, ele tem várias que ele conta e eu tenho ouvido muitas ultimamente. Até porque eu vou aqui já frisar que eu fiquei muito feliz da sua ligação. Meu pai sempre dizia que foram 3 grandes amigos e pessoas que ele respeitou muito na época dele, que é você, o Orlando Duarte, que faleceu agora, que era um amigão dele, e o seu Milton Peruzzi. Para mim, eu lembro muito bem de vocês 3 e da vida e da história toda do meu pai no futebol, através de vocês e da história de vocês. Então, são 3 pessoas que eu sei que ele está muito feliz onde ele estiver lá de estar ouvindo a gente conversar hoje. Viu, é fácil falar em público para um filho, mas é o seguinte, o Comendador Almeida foi um gentleman, um homem humilde, permita-me, muito rico, tinha até um banco, se não me engano, ali na Alameda Santos, ou na Rua Cubatão. Um homem muito rico, dominou o mercado de pinga, vamos falar assim mais direto, entendeu? O hotel que eu mais adoro lá no Guarujá, depois eu comprei apartamento por lá, eu sempre fiz muitos eventos corporativos lá na Enseada, entendeu? No Casa Grande. Então a tua família é um grande sucesso. E o teu pai, permita-me de novo, ficou multibilionário, mas nunca perdeu a humildade. Que legal. Ele sempre, né, foi um apaixonado no futebol, sempre uma pessoa que o que ele pôde fazer, né, a vida inteira dele, ele se dedicou à Portuguesa, depois ajudou o 15 aqui no máximo que ele pôde também, e é um apaixonado sempre pelo esporte, e sempre que ele pôde ele ajudou. Outro dia eu vi uma história linda, viu, Milton, sobre um cara que era um parceiro de vocês também, um radialista, me contou uma história que, eu não sei se me permite contar aqui, mas... Não, pode falar. Ele estava num jantar ou no almoço com o Milton Peruzzi, na época da Gazeta e todos lá, e tinha um rapazinho novo que estava vindo de não sei de que região e que eu já sei de quem você vai falar. Que estava sendo contratado. Ele é que me contou essa história, eu achei linda. E aí o Milton Peruzzi tinha um problema de salário, que o Milton queria pagar pouco, e meu pai estava ouvindo a conversa e falou assim, viu, Milton, contrata ele, diz que eu pago a diferença do salário. E essa história foi contada pelo Galvão Bueno, que me contou outro dia, e aí eu achei linda de falar assim, ele falou, o seu pai então foi um dos caras que me ajudou no começo da minha carreira. Achei muito legal isso também. Então, é isso, é um cara que sempre gostou mesmo, ele é apaixonado, o que ele pôde fazer, ele pôde pela Portuguesa. Depois ele desanimou um pouco com as coisas políticas que acabaram se envolvendo. Você sabe que ele foi vice-presidente da federação, ele chegou a ser conselheiro da CBF, e depois as coisas tomaram uns rumos diferentes e ele acabou se afastando do futebol.
Mas, graças a Deus, a gente está aqui agora. Agora eu sou o consultor do presidente do 15 e vamos tentar ver se a gente começa a trazer uma nova história para o Inhoquinho aqui em Piracicaba. Eu sabia que o senhor ia falar do Galvão Bueno, porque ele teve várias sortes na vida, eu também tive, porque sem sorte, como dizia Nelson Rodrigues, você engasga com um palito de um sorvete que bom e morre sufocado. Mas eu morava numa pensão na Meda Jaú, depois num apartamento apertado lá com 10, a gente cabia só 4, mas éramos 10 de Muzambique, na Rua Pamplona. E, no entanto, eu fazia um esforço de reportagem, uma vez por mês eu ia numa churrascaria que tinha debaixo ali do prédio da Casper Libero, onde é a entrada hoje. Outro dia eu fui lá e tem a entrada, tem uma galeria de artes por aí, mas antigamente o elevador morria ali exatamente numa churrascaria gaúcha. E eu tô ali numa segunda-feira, beleza e tal, e lá no cantinho, né, comendo um pouquinho, porque o dinheiro era curto, não, bebendo nada e só comendo muito, porque a churrascaria gaúcha você pode comer. De repente, lá pelas 11, não sei quanto, começou a aparecer gente. Isso foi em 72. Chegou Peirão de Castro, que eu assistia na pensão, a televisão branco e preto, eu assistia a Mesa Redonda da Gazeta. Peirão de Castro, grandão. Aí vem o Zé Góes, que participou aquele dia também, o Geraldo Bretas, o Milton Peruzzo. De repente apareceu um cabeludinho, o mais baixinho deles, e ele, sabe, feito um galinho, ele chegava assim, olhando para cima, porque ele era baixinho, e o Peirão de Castro muito grande. E eu notei o seguinte, pô, o cara tá dominando aí, não sei quem é esse cabeludinho aí, mas ele tá tomando conta, Osmar de Oliveira, tá tomando conta do papo aí, de certa televisão comandou também, porque o moleque fala muito, olha o cabeludinho aí e tal, ele usava um cabelo de príncipe, você sabe, sem brincadeira. E a primeira vez que eu vi o Galvão Bueno, das poucas vezes, que eu estive com ele no camarote da Brahma umas 2, 3 vezes, e num jantar em Alphaville. Então o que aconteceu? Ele estava dominando o assunto junto a grandes jornalistas já graduados, o Flávio Iazetti. Entendeu? Quando o cara tem talento, ele mostra em qualquer lugar, viu, o prefeito? É, isso mesmo, que legal, né? Mas vou lhe falar, eu tenho também uma história muito complicada com meu pai de futebol, né? Em 75, ele levou nós para ver a final lá no Morumbi contra o São Paulo, né? E a gente foi a família inteira, meu pai tinha 6 irmãs, né? E um frio desgraçado, e só tinha, acho que nós, torcendo para Português, o resto era tudo para São Paulo. E São Paulo perde nos pênaltis, né? E naquela época de moleque, meu pai sempre levava a gente. Eu cheguei a assistir jogo até do banco de reservas. Ele trazia muito, eles fazerem retiro aqui em Águas São Pedro, então eles almoçavam aqui em casa, em Piracicaba. Então a gente tinha muita ligação, né? E era uma turma boa, Badeco, Leivinha, Enéia, Xaxá, Marinho Pérez, Dicá. Então imagina, era um show, né? Mas naquele dia o São Paulo ganha nos pênaltis e aquele Morumbi veio abaixo. Eu saí de lá, virei para ele, pai, senhor, desculpa, mas a partir de hoje eu sou São Paulino. Ele ficou 3 anos sem conversar comigo, só para você ter ideia. E você continua São Paulino? Agora eu sou quinzista, agora não tenho mais. Agora tem que ser quinzista, acabou. Vou contar uma historinha rápida. Eu comprei uma casa uma vez de Antônio Alberto Furriel, português. Ele faleceu faz um mês e meio. E ele um dia levou o primeiro neto dele, filho do Carlão, chamado Cezinha. Era um molequinho, quando eu mudei para casa, ele tinha o quê? 3, 4 anos. E o Sofuel tinha levado num Português e Corinthians no Pacaembu o neto para fazê-lo torcedor da Portuguesa. O jogo foi 5-1, 4-0 pro Corinthians. Aí na volta, e aí, Netinho, gostou? A nossa Portuguesa? Eu não, a partir de hoje eu sou corintiano. E tá grandão, é claro, hoje. Eu encontrei com ele lá no Embu das Artes, onde foi o sepultamento do seu Antônio Alberto Furriel, uma figura maravilhosa, me ajudou muito na vida como amigo e como empresário. E aí o Cezinha já tá, com 2 metros de altura, o pai dele é maior ainda. Mas ele era pequenininho, ele foi a mesma coisa que o senhor, porque ele foi no campo e falou, você precisa portuguesa, não, eu sou Corinthians, e é corintiano e dos chatos até hoje. Não, mas é que realmente me impressiona a gente quando criança ver um estádio lotado. Acho que naquela época, sei lá, se não cabia umas 100 mil pessoas naquele Morumbi, vindo abaixo nos pênaltis. O Valdir Pérez pegou pênalti pra caramba e a gente perdeu. Mas é isso, eu acho que é assim. Né? A sorte, viu, o prefeito, a sorte e o apito jamais gostaram da Portuguesa. É verdade. É verdade, né?
Apesar que não, teve aquele campeonato que nós ganhamos que faltou o Pelé bater o pênalti, né? Então, mas ali o Armando Marques não sabia contar até 5. Eu já entrevistei o Wilson, ponto esquerda, várias vezes, porque ele, como bateu o pênalti e bateu na trave do Serras, o Santos começou a comemorar. Toda a imprensa falando e tal, menos Manuel Ramos da Rádio Tupi e Cláudio Karsug. Não, matematicamente ainda não deu certo, tem que esperar o Pelé perder. Mas já tinham comemorado. Aí o Otto Glória, muito esperto, meteu o time num ônibus, foram embora, o presidente do Santos era Vasco Faé, e Santos e Portuguesa burramente dividiram o título. O que eles tinham que fazer no futebol profissional? Vamos fazer outro jogo. Eu estava no primeiro tempo, fiquei atrás do gol do Zecão, eu era repórter de trânsito, mas eu entrei lá de bicão. Entendeu? Então, fazia um outro jogo, lotava o Morumbi e era financeiramente bom, principalmente para a Portuguesa, que sempre lutou dando murro na ponta de faca. Eles tinham que fazer outro jogo, mas a Portuguesa não quis saber, foi pro ônibus e o Sim fala, não, eu chutei na trave de propósito, porque assim ia melar o jogo. Ele é um gozador, esse Sim, depois ele foi pro Corinthians também. Mas agora, falando... O VAR estava quebrado, né? O VAR estava quebrado naquela época. O VAR não era molhômetro, né? Escuta aqui, o Humberto da Bronzo, o teu pai é histórico, mas o da Bronzo também. E eu tenho uma história do da Bronzo. Tem um Humberto e tem um Ripoli também, lembra? O Romeu Ítalo Ripoli, cuja filha casou-se com um colega meu da Faculdade de Jornalismo Objetivo, mas já se separou. Ela foi candidata a vereadora aí também. Beth Ripoli, é poeta. Mas não é isso? Então, o Luiz Carlos, que era o marido dela, meu colega de sala, eles viveram juntos, tiveram muitos filhos e tal, mas ela me falou nessa última eleição que ela tinha separado do meu amigo Luiz Carlos. Bom, então, naquela guerra, porque hoje o futebol do interior não é que tá mole, tá tudo torcida feliz, vai pro campo para ver um joguinho e tal, não tem aquela vibração que tinha Piracicaba e Jundiaí. Paulista e 15, era guerra, tipo Real Madrid, Barcelona, Grêmio Internacional, Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Era uma guerra, a ponto que são duas cidades industriais. Então, quando tinha um vendedor, que tinha a figura do vendedor, né, que ele passava em todas as vendas, então o cara com placa de Piracicaba chegava lá em Jundiaí, eles furavam o pneu, davam um chute na porta do carro, de qualquer carro de Piracicaba. E a recíproca é verdadeira. Carro de Jundiaí, aí em Piracicaba, também o pessoal era hostilizado e carro amassado, etc. Então ia acontecer como aconteceu no Jaime Sintra, um jogo decisivo, 15 e Paulo de Jundiaí. E o delegado de polícia, José Maciel Bonelli, irmão de um tio maravilhoso que eu tive, chamado Juscelino Bonelli Maciel, ele era o delegado da cidade, ele que me contou muito isso. Aí o que aconteceu? Porque isso aí na época passou batido, mas o back central do Paulista chamava-se Jurandir. Era um negro, alto, forte, que, se não me engano, mora em Rio Claro. Está no meu portal, no Que Fim Levou. E aí, dois coleguinhas, que já morreram, de uma X emissora, eles foram a Piracicaba e fizeram uma reunião com o Berta Bronzo. O Tatuzinho patrocinava a Tupi. Como é que é? Como é que é mesmo? Tatuzinho. Abre a garrafa, me dá um. No fim tinha um nhon do Dingo. Era Banco Brasileiro de Descontos e Tatuzinhos, patrocinadores da Rádio Tupi, que eu ouvia muito junto com a Rádio Bandeirantes. Eu sempre amei as duas, né? Então esses caras, eles foram lá, marcaram uma reunião com o Berta Bronzo e levaram um negro, um rapaz espadaúdo, como falava Fiore Vilhote, sentaram com o da Bronzo e o da Bronzo. O negócio é o seguinte: nós somos fulano e cicrano, estamos andando, tal rádio e tal, mas, aqui é o Jurandir. Quem é esse Jurandir aí? Eu sou o Beck do Paulista. Então, ele é o Beck central do Paulista. Se o senhor der X mil reais, cruzeiros, cruzados, sei lá o que era, ele promete fazer um pênalti. Você faz, Jurandir? Faço. Aí eles falaram, mas o da Bronzo, se você der 10 vezes mais, ele garante um gol contra e um pênalti. Certo, Jurandir? Certo. Sabe quanto é que foi o jogo? Parece que ele deu o dinheiro mesmo. O jogo foi 1-0 pro Paulista, gol de Jurandir, o verdadeiro Jurandir. Isso é uma história que merece. Alô, Vanderlei Lima, aí do UOL. Essa história é fantástica. É que a gente não pode falar de dois colegas mortos, que eu também nunca conheci, que eu morava em Minas Gerais, eu soube nos bastidores aí. Entendeu? Um coitado da Bronzo, na guerra com o Paulista,
moiou a mão dos dois e do falso Jurandir. E o jogo foi 1-0, gol de cabeça do Jurandir. O verdadeiro. Mas no futebol do interior tinha muito disso. O senhor é molequinho, mas sabe, né? Olha, não sei, as histórias que eu ouço são sempre muito hilárias disso, que era assim, né, meu pai falava muito assim, ó, futebol, primeiro a gente acerta antes do jogo, depois no jogo é uma mera consequência. Ele falava isso na época lá. Não, lá tem outra boa também, o Comercial de Ribeirão Preto tinha um timão, Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Hélio Giliola, Mauri Gerbalha, Luiz Caicai, Paulo Binho e Carlos César. Por que Luiz Caicai? Técnico era Alfredinho Sampaio, o bruxo. Então, o Luiz Caicai, ele mora em Santos. Eu tenho ele gravado, o Edmilson Valia, que trabalhava comigo, e é de Santos também, ele gravou uma vez o Luiz Caicai. Porque o Luiz Caicai é o seguinte, o time está preparado para entrar em campo, faltava 5 minutos para subir, 10 minutos para subir para o campo. Aí o Alfredinho, o técnico, chegava, Luiz, hoje é o seguinte, você vai cair na intermediária, longe da área, porque nós estamos sem dinheiro e tal, então você pagamos o juiz aí, mas é só uma graninha e tal, na intermediária, tá bom, caía toda hora. Aí tinha dia que ele falava, hoje nós moiamos bem a mão do juiz mesmo, do árbitro, né? Juiz é juiz de direito. Então, na área, você cai perto da área que nós demos X. Tá bom, ele caía perto da área. Vivia tendo falta a favor do Comercial. Aí tinha dia que ele chegava só, hoje você tem que cair na área, porque nós demos 10 vezes mais pro árbitro, entendeu? Que você cai na área. E ele caía e o juiz marcava pênalti mesmo. Tanto é que ele tem, você pode ver aí no Meu Que Fim Levou, na Gazeta Esportiva, os Velter, ai meu Deus, o Celso Zelt, que é um historiador maravilhoso, tem Luiz Caicai. É o apelido dele, porque se jogava e, de acordo com o preço, o juiz mandava marcar. Quer dizer, entre aspas, era lindo isso, né? Mas uma vergonha, né, Perfeito? Nossa, nem fale, né? Eu acho que isso fez parte da história, né? Infelizmente, ainda houve alguns requisitos disso, por causa agora das apostas, em jogos de terceira divisão, segunda. É uma cultura que a gente vai demorar algumas gerações para a gente mudar essa cultura da vida fácil, né? Mas vai dar certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você falou de Caicai, e eu lembro da minha época também que eu joguei bola um pouco, todo mundo, né? Que nossa vida jogou. E até eu tentei, mas eu era ruim demais. Eu era um bom goleiro, pra você ter ideia, né? Mas era difícil jogar no meu time, meus amigos aqui, porque eu tinha um amigo chamado James, que ele estava butinado, ele só brigava e aí ele acabava com o jogo. Então, a gente desistia de fazer os jogos com os amigos no fim de semana, resolvemos tomar cerveja, que era melhor do que jogar futebol. Era assim a vida, mas foi muito bom. Olha, aqui sempre... Quero que você venha aqui um dia, dá o prazer de nos visitar agora, conhecer aqui. Vou sim. Eu só fui a Piracicaba uma vez na minha vida. Eu narrava futebol no canal 16 UHF, teve um jogo aí um time grande contra o 15 e eu fui aí. Foi a única vez, ia tão pertinho. Agora, tem essas histórias do futebol que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? E o teu pai tem muita história, ele contou muita coisa pra vocês, né? Não, foi muito gostoso. Ele sempre que ele pôde, ele acompanhou a seleção brasileira aí em todas as Copas. Ele foi na Copa de 66, né? Que ele nos conforma que acabaram com o Eusébio lá do time de Portugal, né? Não, os portugueses quebraram o Pelé. Teu pai ficou bravo por causa disso. Também deixaram os melhores jogadores aqui, Djalma Dias, Roberto Dias, Rivelino estava arrebentando já, Ademir da Guia. Vocês brincadeira, escalaram o time para perder lá, ninguém me tira isso da cabeça, porque não podia ganhar 3 Copas seguidas. Entendeu? O Vital Batalha falava isso, grande Vital Batalha. Eu achava que ele estava louco, mas que o presidente da FIFA, Stallenhaus, ele falou, olha, Avelange, imaginando aqui, Avelange, seguinte, vamos perder, vocês não podem ganhar a 3ª vez seguida, vai perder a graça da Copa do Mundo, o produto vai perder valor. Então você traz um time só mais ou menos aí. Tá? Pô, cortaram o Carlos Alberto Torres para levar o Fidelis. Sabe? Não levaram o Rivelino, o Ademir da Guia, Roberto Dias e Dino Sani. Eles foram para perder aquela Copa mesmo. Mas, prefeito, e o senhor tá ajudando o 15 aí? Como é que tá o 15? Eu lembro do 15 quando tinha Hidalgo, quando tinha Elicotuxa. Olha, aí você vai entender mais do que eu, porque eu realmente nunca tive a oportunidade de acompanhar tão de perto.
mas nós começamos agora uma campanha para reformar o estádio Barão de Serra Negra, que ela consta com o apoio de imposto de renda, né, das pessoas para poder ajudar nesse apoio. E vamos começar um trabalho. Agora é isso. A ideia é trazer para o poder público a responsabilidade de ajudar mais o 15, porque ele é a marca da cidade, ele é o símbolo da nossa cidade, né? Então a gente precisa incentivar e conseguir fazer com que ele se divulgue, porque divulgar o 15 indo bem significa Piracicaba indo bem, e Piracicaba sendo falada aí aos 4 cantos do nosso paraíso e até fora dele, né? Então a gente vai incentivar bastante. Aqui no Grupo Bandeirantes nós temos um defensor ferrenho do 15, que é o Felipe Galvão Bueno. Ele é Felipe Bueno, mas eu chamo ele de Felipe Galvão Bueno, porque eu admiro muito o Galvão. Ele é polêmico e tal, tem muita inveja em torno dele, mas queira ou não, ele não é Luciano do Vale por impossível, mas ele é o mais importante jornalista esportivo hoje do Brasil. E eu entrevistei hoje, prefeito, um jogador chamado Christian, que jogou na seleção da Romênia, no Dinamo de Bucareste, de Nova York. Ele fugiu, veio para o Brasil, está há 32 anos em Gospel, onde eu estive nesse final de semana, que nós temos uns boizinhos lá. Aí o que aconteceu? Deve ser o Rei do Gado. Mas não, eu fui Rei do Gado na novela do Benedito Rui Barbosa mesmo, o Coronel Milton Neves, entendeu? Porque ele foi ambientado, a novela parcialmente foi ambientada, estou gaguejento igual o outro lá, na cidade de Guaxupé. Mas eu até me atropelei aqui, mas em relação ao 15 Piracicaba, eu entrevistei o Romeno, entendeu? E quem inaugurou o Barão de Serra Negra foi um jogo do 15 com a seleção da Romênia, que jogou antes também, acho que inaugurou também o estádio do Botafogo de Ribeirão Preto, seleção da Romênia, cada um falava de um jeito. E hoje nós conversamos com ele, e ele contou muita história, mas ele não jogou nesse jogo aí em Piracicaba. É um estádio muito grande, porque o estádio anterior era só de madeira em Piracicaba. Eu lembro que eu estava assistindo esse jogo pela televisão, claro, em branco e preto. O 15 Piracicaba fez 1-0 e em seguida o Coutinho, que nasceu aí, foi expulso. Só que depois o Santos ganhou de 7, 8, entendeu? Mas começou 1-0 pro 15, gol de Coutinho, que nasceu em Gozada, da tua cidade. 2 gênios de camisa 9, 2 campeões mundiais, Mazola, o Altafine, e o Coutinho, nasceram em Piracicaba e nunca jogaram no 15. Olha que coisa, né? Aqui a gente quer tentar recuperar isso, né? Aqui sempre foi um celeiro de novos jogadores. Vamos tentar recuperar isso. Isso é o caminho. Se a gente quiser voltar a ter um time forte, é a partir da base. É nisso que nós vamos ajudar bastante o 15, com bastante eventos para poder fazer com que ele volte a ter uma posição bacana aí no cenário esportivo, né? Mas, quero agradecer. Aqui, pois não. Não, vou sim. Vai querer vou te visitar aqui, viu? Venha mesmo. Só não bebo pinga porque eu tô velho já, sabe? Eu gosto de um vinhinho de leve. Mas a caipirinha vai ter. Toma uma só, rapidinho aqui, não tem problema. Não. Você vai gostar. A pinga aqui você vai ser muito bem tratado. Eu agradeço o Edivaldo Tits, que forneceu o seu telefone para a produção para o Gustavo Soler. E eu queria que você falasse, por favor, quantos filhos o Comendador Almeida deixou? Sou eu, né, Luciano, meu irmão Manuel e minha irmã Luciana. Somos em 3. Minha mãe ainda viva, Dona Gilberta. Essa é a nossa torpe aí, né? E agora já nas gerações, minha mãe já está com um bisneto, né? Então agora começou uma nova fase na vida de todo mundo aqui. O Banco Luso Brasileiro da Rua Cubatão era do grupo de vocês? Era, sim. Eu não faço parte do grupo desde 2015, né? Eu saí do grupo, por causa dessa... Eu estou no setor público, eu entrei já em 2005. Na verdade, eu já me afastei da administração em 2002, porque eu virei secretário municipal aqui em Piracicaba, 3 anos, depois eu virei secretário estadual em São Paulo, né, de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Acabei enveredando por essa vida. Eu falo que eu imitei meu pai, né? Meu pai, com 20 anos, largou tudo lá em Portugal, emprestou dinheiro da passagem, veio para cá, ficou 2 anos trabalhando para pagar essa passagem, né? E eu também resolvi largar tudo e seguir meu rumo. E acabou indo pelo lado público, né? E graças a Deus está aí, acho que com bons resultados. Espero que a gente consiga fazer também agora uma gestão bacana na Prefeitura de Piracicaba. Tomara. Eu confesso que eu não sabia que o senhor trabalhou
fora do grupo aí na política e tal, e parabéns pela vitória aí, que negócio todo. Agora, eu quero citar duas famílias, quer dizer, o Comendador Almeida tanto ajudou a Portuguesa, mas o Antônio Alberto Furiel, que eu citei, também sempre ajudou a Portuguesa Desportos, e principalmente agora, Antônio Eduardo Rocha Alves e Manuel Rocha Alves, do Grupo Grau, e do Rancho Português, Rancho tudo quanto é lado, entendeu? Os irmãos da 15, lá da Rua 15, lá em Santa Amaro. Eles chegaram também com 8 anos, sem nada. Tanto é que o pai foi morar em Monte Belo, no sul de Minas Gerais, lá perto de Muzambinho. Mas o pai dele chegou com a mãe e os 2 moleques, e aí eles subiram para São Paulo, é claro, chegaram no Porto e vieram para cá. E ele chegou achando que o Brasil era uma terra de índio, assim, um negócio atrasado. Ele pegou, viu pelo ônibus, aquele negócio todo, foi lá para Jureia, que é um subdistrito de Monte Belo. E lá tinha um irmão português do pai dos 2. E ficaram lá uma semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses. O português, né, entre aspas, que falam que o português é burro, esse português, pai dos 2, Antônio Eduardo Rocha Alves e Manuel Rocha Alves, falou, não, gente, falou para a mulher e para os meninos, vamos embora daqui, pô, vamos ficar aqui em Jureia, não. Sabe, foram de trem para lá da Mujana. Vamos para São Paulo, aquela cidade espetacular, muito maior que Lisboa, né? Temos que ir em São Paulo, e deu no que deu. Aí ele entrou numa farmácia, numa padaria, como faxineiro na Rua 15. E os moleques davam a mão também. O tempo passou, ele comprou a padaria, hoje tem 500 mil. Tem restaurante Barbacoa em Londres, não, em Roma, em Milão, em Tóquio. No Rio de Janeiro tem Rancho Português, a Rede Grau é deles, Pinguim de Ribeirão Preto é deles, Giovanetti de Campinas é dele. Olha, eu vou dizer, esses caras são milagrosos, igual o teu pai. E o senhor Antônio Furiel foi a mesma coisa. Ele trabalhou com um tio português dele aqui, de graça, com 8, 9 anos, para pagar a passagem. Entendeu? Até pagar a passagem, depois ele mudou de profissão e tal, e ficou rico também. Meu pai falava que quando ele tinha a padaria no Pacaembu, que o pai dele e o seu Antônio, o seu Manuel, eles iam, todo mundo queria pegar o leite e o pão para distribuir nas grandes mansões do Pacaembu, que era a elite de São Paulo, né? E aí as pessoas chegavam às 5 horas. O pai deles e os 2 moleques, meu pai dizia, chegavam às 4, porque eles chegavam antes de carroça, eles não tinham carro, e pegavam o pai às 4 horas da manhã com os 2, com o Antônio e com o seu Manuel, para distribuir o leite e o pão na casa das pessoas. Era assim que eles começaram, e eeles são muito gratos. E eles contam essa história do meu pai, porque meu pai depois deixava as crianças eles tomarem leite lá e comer pão quentinho. Tá vendo? É coisa sensacional. E uma coisa talvez o senhor não saiba, a Rede Grau, ela é liberada, tem uns 100 por aí nessas rodovias todas. Quando a Portuguesa viaja, na ida ou na volta, se é a hora do almoço, se é na hora do jantar, pode parar, porque o Rede Grau não é posto de gasolina, é posto de gasolina, shopping, restaurante, dos bancos, entendeu? Então a turma da Portuguesa, a comissão técnica, motorista, todo mundo, o jogador, eles comem, bebem o que quiserem e não precisa pagar nada. O senhor sabia disso? Já faz uns 3 anos isso. Que legal, que legal. Mas eles são ótimos, né? São pessoas muito do bem, né, Milton? Assim, essa geração que veio lá sofrida dá muito valor às coisas e dá muito valor às pessoas e à amizade. Eu acho que são só bons exemplos. Pena que essa geração está partindo, né? Mas se Deus quiser, nós vamos dar continuidade para que essa história não termine aqui. Sem dúvida. A gente cuida bem também da Lusa, se Deus quiser. E o meu avô, Luiz Carlos Fernandes, também era português, mas só que ele trabalhava na Mujana e ele não ficou rico, não. E o seguinte, a gente cresce escutando que português é burro. Eu queria ser burro igual o Comendador Almeida, burro igual o Antônio Alberto Furiel e burro igual o Antônio Eduardo Rocha Alves e o Mané Rocha Alves. Seria o burro mais rico do mundo. Um abraço pro senhor e felicidades em Piracicaba. Se o senhor pisar na bola, eu meto pau no senhor, hein? Faça isso, nós vem aqui para fazer pessoalmente, tá bom? Tá bom. Um abraço aí na família da Bronzo também, que deve ter muito herdeiro aí dele, da família dele e do Ripoli também. Muito obrigado ao prefeito de Piracicaba, falando também de futebol e de alguma coisa da história também do interior de São Paulo.